Olá, meu nome é Flávio Milhomem e eu quero conversar com você a respeito de recente decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que teve por objeto um caso extremamente interessante. Você já ouviu falar em estupro virtual? Pois é, se ainda não ouviu, vai ficar sabendo do que se trata a partir da análise do caso, da sentença de primeiro grau e do resultado decorrente do exame da apelação pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, vamos ao que interessa. Joga na tela aí, batata. Estupro virtual. O caso é este. O acusado, um estudante de medicina de 24 anos de idade de Porto Alegre, se comunicava com um menino de 10 anos de idade em São Paulo via internet. Por meio de uma rede social e de um software de áudio e vídeo, o acusado mantinha conversas de cunho sexual com a vítima, inclusive sem roupa. O assédio foi descoberto pelo pai da vítima, que fez a denúncia. A investigação levou à prisão do estudante e à descoberta de que ele também armazenava cerca de 12 mil imagens contendo pornografia infantil. Vem cá comigo na 2, batatinha. A hipótese, você já percebe, é de um pedófilo, um estudante de medicina de 24 anos de idade à época da realização dos fatos, que se valia de uma capacidade de sedução e de enganação de uma criança de 10 anos de idade que não tem a maldade necessária para fazer face a esse tipo de ataque. Com ele manter conversas, levando-o a ter a liberdade, a intimidade de ter essas conversas nus. Isso foi descoberto pelo pai da criança. A conduta do acusado foi realizada a partir de Porto Alegre, muito provavelmente com o uso do aplicativo Skype, e a criança, a vítima do crime, se encontrava em São Paulo. Cuida-se de crime, portanto, interestadual, praticado no mundo que não é um mundo material, que não é um mundo físico, mas no mundo virtual, no mundo da internet. Em razão da descoberta feita pelo genitor da vítima, foram apreendidos em poder do acusado mais de 10 mil fotografias de crianças em estados eróticos ou mesmo com a prática de relação sexual. E é a partir dessa situação que se analisa qual a adequação típica do fato às hipóteses constantes no Código Penal e na legislação especial, dentre elas o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos dar uma olhada como a juíza natural do caso interpretou tal situação e qual foi a consequência por ela aplicada. Joga na tela aí, batatinha. Olha lá. A condenação. O acusado foi condenado pela prática dos crimes de aquisição, posse ou armazenamento de material pornográfico, de aliciamento, assédio para levar criança a se exibir de forma pornográfica, ambos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos praticado por meio virtual. Aí nós estamos diante do chamado estupro de vulnerável virtual. Entendeu a juíza do caso que a hipótese era de reconhecimento da violação da dignidade sexual dessa criança, mesmo sem o contato físico, o que foi permitido por meio da internet, por meio da utilização do Skype. O fato é que, além do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, também se identifica na conduta do agente tipos penais que encontram previsão no ECA. E para que você afaste qualquer dúvida em relação a qual a conduta proibida e prevista nesses dispositivos legais, nós vamos analisá-los um a um, tá bom? Joga na tela aí, batatinha. Olha lá. A fundamentação da sentença. Os atos foram perpetrados mediante interação em tempo real, em que o réu transcendeu de um comportamento de mero espectador para uma conduta ativa de cunho libidinoso com uma criança, certamente determinando que ela realizasse atos. O primeiro crime que nós vamos analisar é o crime do estupro de vulnerável, que encontra previsão no artigo 217-A do Código Penal. A hipótese descrita como conduta proibida no preceito primário da norma é a seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena é de reclusão de 8 a 15 anos. O parágrafo 5º desse mesmo artigo traz a seguinte regra:
As penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Aliás, cuida-se de parágrafo recentemente introduzido no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.718 de 2018, e que afasta a possibilidade de se sustentar que a presunção de violência é uma presunção relativa. Não, ela é uma presunção absoluta. Não interessa se a vítima anteriormente mantinha uma vida sexual ativa ou se consentiu com a prática da conduta delitiva, o que parece ser a hipótese do caso sob análise. A criança não fora forçada, mas ela fora convencida por meio da esperteza intelectual do pedófilo a fazer aquilo que ele determinava, o que caracteriza por excelência o crime previsto no artigo 217-A, que é o crime de estupro de vulnerável, a vítima menor de 10 anos. O meio virtual, é o estupro virtual. Mas nós já vimos que, além do crime contra a dignidade sexual, o acusado também fora condenado pelos crimes previstos no ECA. Vamos a eles. Joga na tela aí, Batata. O primeiro ou a primeira das condutas proibidas identificadas como crime no ECA é aquela prevista no artigo 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. E a segunda conduta delitiva, aquela que encontra previsão no artigo 241-D do ECA, traz a seguinte descrição da conduta proibida no preceito primário da norma penal incriminadora: aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. A pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Lembrando que o conceito adotado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para definir criança é o menor de idade com até 12 anos de idade incompletos. Dos 12 completos até os 18 anos de idade incompletos, nós nos referiremos ao menor de idade como adolescente. Daí porque a adequação do artigo 241-D à hipótese, haja vista tratar-se de vítima menor de 10 anos de idade à data da prática delitiva. O fato é que a defesa do condenado não se satisfez com o resultado, com a pena que lhe fora conferida pelo juiz de primeiro grau, e interpôs apelação. A tese da defesa é essa aqui. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. A defesa apelou da sentença condenatória para requerer a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, alegando ainda que o apelante pensava tratar-se de jovem de mais idade. Para que você saiba, entenda de forma adequada a tese defensiva, vamos dar uma olhada na previsão legal do crime de importunação sexual que consta do artigo 215-A do Código Penal. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Tipo penal introduzido igualmente pela Lei nº 13.718 de 2018. Vem cá comigo na 2, Batatinha. Se você não se recorda da razão que justificou a criação desse tipo penal, o crime de importunação sexual, é preciso relembrar que, no passado recente, na cidade de São Paulo, um cidadão fora preso em flagrante tendo ejaculado no ombro de uma passageira de um coletivo. E houve, então, a discussão se tratava ou não se tratava de estupro. Não havendo, obviamente, a previsão do crime de outra forma que não como infração penal, como contravenção penal, o legislador entendeu, então, dar o tratamento jurídico penal para tal situação como crime e foi, então, introduzido no nosso ordenamento jurídico
o artigo 215-A, o crime de importunação sexual. E é justamente o que quer a defesa do condenado pelo crime de estupro de vulnerável em concurso com os crimes previstos no ECA, a desclassificação do estupro de vulnerável para a importunação sexual. Além disso, a defesa também trouxe a tese do erro de tipo. Por quê? Porque o acusado supunha, é a tese defensiva, que a criança com quem lidava ou o menor de idade com quem lidava era maior de 10 anos de idade, maior de 12 anos de idade, ou quiçá até de 14, o que afastaria a possibilidade de incidência do artigo 217-A, que é o crime de maior reprovabilidade social, que é o estupro de vulnerável. Então, são duas teses: desclassificação para importunação sexual e o erro de tipo quanto à idade da vítima. Beleza? Bom, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por obrigação, analisou tal tese e vamos ver qual foi a solução dada pela Corte de Revisão. Joga na tela aí, Batatinha. Muito bem. O acórdão. A desembargadora relatora refutou a tese da defesa de que o acusado acreditava se tratar de jovem com mais idade, já que a vítima tinha 10 anos à época dos fatos. Segundo ela, as fotos na página da rede social revelavam claramente a tenra idade do menino. Também rejeitou o pedido da defesa para desclassificar o crime de estupro de vulnerável para importunação sexual. E eu trago o trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão da desembargadora relatora. Abre aspas. Assim, o que se vê é que o comportamento ilícito do denunciado, tendo a lascívia como seu elemento propulsor, de cunho evidentemente sexual, portanto, chegando à efetiva prática dos atos libidinosos, ainda que sem em contato físico com a vítima, foi muito além do mero assédio, encontrando enquadramento típico no crime do estupro de vulnerável, na modalidade atentado violento ao pudor. Vem cá comigo, Batatinha! Dessa maneira, você percebe, o condenado teve a sua apelação conhecida, porém negada, mantendo-se a decisão de primeiro grau com a consideração de uma pequena parcela de benefício para esse apelante, que reduziu a pena em alguns poucos meses. O fato é que a defesa não concorda com o resultado do julgamento da apelação e submeterá tal questionamento ao Superior Tribunal de Justiça. Então nós teremos certamente notícia do julgamento desse fato, caso o recurso especial seja conhecido num futuro próximo. Espero que você tenha gostado, já sabe agora do que se trata o estupro virtual, e se o examinador cobrar na prova este tema, você já está devidamente instruído para respondê-lo com propriedade. É isso, um abraço do Milhomem e lembre-se, se deu certo para mim, vai dar certo para você. Valeu!